Dando continuidade ao percurso metodológico, eu apresentei duas imagens de consumo para as alunas, para que a gente pudesse conversar a respeito. A primeira foi o Império do Consumo e a segunda foi um detalhe do clipe Roar. Conversamos a respeito daqueles logotipos no corpo da criança. As pessoas são bombardeadas, né, com anúncios riquíssimos e muitas das vezes são valorizados por essas imagens, e é onde eles vêm impondo como a gente deve vestir, o que a gente deve consumir, o que deve. Que se a gente não se padronizar ao jeito que eles propõem, nós não somos vistos como pessoas da classe deles. E muitas das vezes, algumas pessoas, por falta de informação, às vezes fazem da onde não tem nem condições, mas para mostrar que está à altura de muitos, fazem importante aos alunos conhecerem essa parte agora mais cedo, para que não deixe que o ego venha falar mais alto, porque se a pessoa não se dominar, ela faz coisas que ela não vai conseguir perceber e que será de grande, vai ser muito prejudicada futuramente por uma coisa que às vezes não foi explicada, ela não teve oportunidade de conhecer. Onde vem explicando sobre a cultural massiva e falando a respeito do marketing. As alunas então assistiram esse debate, puderam entender perfeitamente como que funciona as estratégias da cultura industrial massiva e para que a gente pudesse trabalhar esse detalhe. Então vamos dar continuidade. Pode ir, Raina. Sobre transformou a própria cultura tradicional e popular em objetos de consumo. A cultura passou a ser mercadoria, conhecida como cultura de massa. Junto a isso, vem a valorização do novo, a ideia de ser jovem, e todos podem ser jovens, desde que consumam as mercadorias adequadas. Tudo isso e muito mais do que trata a cultura do consumo é o tema do nosso tira-tema de hoje em instantes. Aí vamos a mais uma pergunta do nosso tira-tema de hoje sobre cultura de consumo. Quem pergunta agora é Rodrigo Soares Maia, estudante de administração de marketing. É verdade que a falência das relações de consumo faz com que nos apeguemos mais aos objetos? O que isso tem a ver com a cultura do consumo? Rodrigo, vamos começar pela cultura do consumo. Hoje em dia, a cultura do consumo prega que o indivíduo não compra mais as coisas pelo simples ato de adquirir objetos utilitaristas. Na verdade, existe sentimento envolvido, desde o momento em que você decide comprar. Pode ser pessoalmente, pode ser pela internet. Você entra em contato com símbolos, com cores, com sons que dão a você uma sensação de bem-estar. Podem levar, de fato, o indivíduo ao prazer. É por isso que a gente tem que estar tão preparado para vender. Porque hoje não é mais só o ato de troca, mas é todo um sentimento envolvido que pode dar ao indivíduo aquilo que ele procura em termos de elevação da autoestima, porque comprou uma roupa bonita, um sapato, uma mobília, seja o que for. Pode dar a ele uma sensação de prazer, de alegria. Bom, essa é o que a cultura de consumo prega hoje em dia. Além da troca, a experiência. A relação disso com as relações humanas é um nível um pouco mais aprofundado. Existem correntes teóricas que dizem que, à medida que o indivíduo compra bem e se sente bem, ele pode se relacionar melhor. Quando ele não compra bem e ele se sente mal, isso também pode interferir nas relações humanas. Mas não se pode fazer essa relação direta entre relações humanas e consumo. E mais, eu gostaria de que essa expressão falência das relações humanas, que você usa na sua pergunta, não fosse verdade. Eu acredito, de fato, de que os indivíduos estão reaprendendo a se relacionar, desenhando novas formas e novos padrões, mas que jamais as relações humanas cheguem aí à falência ou que precisem do consumo para sobreviver. Cultura de consumo. A gente vê essa criança, né, cheia de símbolos, de marcas, de grandes empresas,
que hoje tende a chamar a atenção das pessoas para levar o ato de consumir. As crianças, a gente pode ver que desde quando nascem já são manipuladas a consumir igual nós que somos adultos. Então, as crianças, como elas não têm ideia de nada, elas devem ter sempre a orientação dos pais para que possam ajudá-las a entender melhor, a saber o que deve ou não consumir. E isso se dá ao capitalismo, né? Das crianças nascerem com esse hábito de consumismo. Desde criança, então, a pessoa é induzida a viver só aquilo, a consumir aquilo que todos consomem, porque se eles não consumirem, eles não fariam parte da sociedade, porque para fazer parte de uma sociedade, ela precisa usar as coisas que a sociedade lhe impõe. Assim, se ela não está usando aquilo, ela não faz parte, ela não é considerada como uma pessoa normal. Eu não olhava, não tinha esse senso crítico antes de eu fazer essa aula, que todos aqui me ajudaram a ver por trás dessa imagem. E agora, podemos ver que as crianças também, ao serem recém-nascidas, elas também fazem parte agora, elas consumem, que das grandes empresas, a criança, ela é manipulada